do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados, nesse momento eu trago uma palavra de Deus para o seu coração, para que você se fortaleça mais e mais vezes na presença do Deus Todo-Poderoso e saiba que Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que vivemos um tempo difícil, um tempo em que o mundo vive em aflição, em angústia, né, em preocupações, e isso é o dia a dia de cada um de nós neste mundo. E nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos um amparo da palavra de Deus para nos fortalecer, para nos sustentar e nos manter firme na fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que há muitos e muitos anos foi profetizado sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Messias, aquele ao qual viria para morrer na cruz do Calvário, para me salvar, para te salvar. Mas hoje o Senhor não quer somente falar de salvação, apesar de que nós sabemos que o maior milagre na nossa vida é termos a certeza da salvação em Cristo Jesus, porque Jesus é o nosso maior milagre. Glória a Deus por isso, mas o milagre que é Jesus, ele está presente na minha vida e na sua vida a partir do momento que nós cremos e confiamos no Senhor Jesus, né? Confessamos Ele como o Senhor das nossas vidas, né? O nosso Redentor, né? O nosso Libertador, e a palavra de Deus, ela vem esclarecer isso nos nossos corações, onde diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, ao qual diz assim: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós o reputamos como ferido e aflito de Deus, ele foi moído por causa dos nossos pecados, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Glória a Deus, porque esses versículos do capítulo 53, ele está falando, referindo a Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus, o motivo por que Jesus padeceu na cruz, né? Nós sabemos que todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos da presença de Deus, porque o nosso Deus é santo, é perfeito, e o pecado nos distancia de Deus, né? O pecado gera morte nas nossas vidas, mas crendo no Senhor Jesus Cristo, aquele que é a vida, né? Ele veio neste mundo e habitou no meio dos homens justamente para trazer de volta essa vida em nós. E o que é maravilhoso é a gente perceber de que o plano de Deus, ele não é só um plano eterno, o plano de Deus é um plano ainda aqui na terra. Então, quando nós lemos, nós percebemos que Jesus, ele não só se preocupou com a nossa alma, né? Ele não só se preocupou com a nossa eternidade, mas ele preocupou com a nossa estadia na terra, né? Ele preocupou com os nossos dias aqui na terra, porque sabemos que a terra, né, tem muitas aflições e todos nós estamos sujeitos a passar por elas, né, mesmo crendo no Senhor Jesus, mas aquele que crê, ele tem uma segurança e ele tem, na verdade, uma resposta que vem de Deus através da sua palavra e lhe dá confiança para permanecer e vencer todas as dificuldades, todas as aflições, porque a palavra de Deus diz que Deus nos livra de todas elas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o Senhor, primeiramente, ele vai mostrar para mim, para você, que ele, ali na cruz do Calvário, ele veio por vários objetivos, e um deles, por exemplo, é a minha cura e a sua cura, principalmente porque no caminhar de Jesus com aquele madeiro, ali onde ele estaria indo ser crucificado, a palavra de Deus diz que estava ali sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele estava levando sobre ele. O apóstolo Pedro, ele também vai escrever nas suas cartas, ele vai dizer que o Senhor Jesus, ele levou sobre ele as nossas dores e enfermidades e cravou na cruz do Calvário, e pelas chagas dele nós já fomos curados. Meus amados, a cura, quando Deus faz na minha vida e na sua vida, é uma cura completa, é a cura da nossa alma, né? A cura do nosso espírito, do nosso corpo. Então nós começamos a ter benefícios do milagre da cruz, né? Do milagre que é Jesus na nossa vida, ainda aqui na terra. E eu glorifico a Deus, porque eu tenho testemunho vivo de que Deus, ele cura, né? Ele cura a nossa carne, ele cura a nossa alma e ele cura o nosso espírito. Muitas das vezes nós passamos por aflições e dificuldades, passamos por enfermidades e nós não nos atentamos para o sacrifício que foi justamente para nos curar. Aleluias. Agora pense comigo, né, aquilo que Deus traz ao meu coração.
A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, como Filho de Deus, mas ele 100% homem, glória a Deus, ele foi usado pelo Espírito Santo para operar muitos milagres, muitas maravilhas. A palavra de Deus fala do homem que estava cego no meio do caminho, que ia passando o Senhor Jesus. Então ele ouviu falar e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Glória a Deus por isso, porque passou-se alguns momentos, aquele homem cada vez mais, ele gritava, clamando Jesus pela sua misericórdia. Muitos mandaram aquele homem calar, mas ele não calou. Pela sua fé e pela sua persistência, a Bíblia diz que Jesus o ouviu e manda chamá-lo, e Jesus lhe faz uma pergunta: o que tu queres? Então ele diz assim: que eu veja novamente, que eu venha ver, eu quero enxergar, Então Jesus Cristo vai dizer: então enxergue, A verdade é que Jesus, ele deseja isso na minha vida e na sua vida, que nós sejamos curados, Se nós viemos até Jesus e declaramos o nosso desejo de estarmos curados, de estarmos libertos, de estarmos transformados, mas que seja aquilo que está no nosso coração, a nossa prioridade, com certeza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai nos ouvir e nos dar resposta. Então diz a Bíblia que aquele homem, ele voltou a enxergar, Várias vezes, vários homens cegos procurou Jesus e Jesus abriu seus olhos, Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus também nos fala de um homem que estava à beira do tanque, um tanque ao qual alguns determinados momentos um anjo descia do céu, mexia as águas, e aquele que caísse primeiro naquelas águas, a Bíblia diz que ficava curado. E aquele homem tinha 38 anos que estava ali, era um homem aleijado, ele não tinha como caminhar e ele não tinha ninguém que o ajudasse a entrar na água. E quando ele se prontificava a fazer isso, os outros chegavam primeiro. Provavelmente ele ia arrastando, então os outros conseguiram a sua bênção, a sua cura, e ele ficou ali por 38 anos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ia passando, ele entrou naquele lugar ali e olhou para aquele homem e perguntou a ele o que ele queria, E ele falou que queria ser curado, mas que já tinha 38 anos que estava ali, ninguém ajudava ele a entrar naquele tanque, quando o anjo enchia a água. Mas Jesus não estava ali perguntando ele sobre aquele tanque, Jesus estava perguntando algo muito maior. Jesus estava querendo saber dele qual era o desejo verdadeiro do seu coração. E quando ele disse que ele queria andar, então Jesus vai ordenar ele: levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, tomou a sua cama e andou. Ou seja, é um desejo de Deus, é um desejo do Senhor Jesus que nós sejamos curados. Nós vamos ver vários versículos na Bíblia, citando a vontade de Deus, mostrando o projeto, o propósito de Deus para nos curar. Mas quem sabe você pode dizer assim: mas pastora, era só para aquela época. Não, imagina, naquela época Jesus estava na terra como homem e era usado pelo Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia diz que ele voltaria para o Pai. Mas ele mesmo afirma para os seus discípulos que ele voltaria, mas que ele cooperaria. Imagina agora, Jesus volta ao céu a ser como era antes. Eu digo agora de uma maneira muito mais poderosa, porque a partir do momento que ele morre e ressuscita, o Pai lhe deu todo o poder dos céus e da terra. Imagina agora o poder que Jesus Cristo tem nas suas mãos para me curar e para te curar. Então você pode dizer: então por que nós não ficamos curados? Mas eu quero te dizer uma coisa: é necessário ter fé, é necessário ter determinação, é necessário buscar pela sua misericórdia, pelo seu milagre. É necessário você se esforçar, Esforçar é fazer algo além das suas forças, e não é necessário coisa humana, mas sim algo importante na sua vida, que é a sua confiança no Senhor Jesus para fazer esse milagre na sua vida, e que seja a sua prioridade, que seja aquilo que é mais importante para você: estar bem, estar saudável, porque Jesus, ele já sofreu na cruz, ele já foi todo machucado, todo ferido na cruz, justamente para que o seu corpo fosse curado. A palavra também diz que ele aceitou o castigo. A Bíblia fala que ele foi castigado, A palavra de Deus diz que ele recebeu sobre o seu corpo chibatadas, E ele foi castigado,
os seus carrascos o bateram, machucaram ele. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz que esse castigo traria paz na minha vida e na sua vida. Por isso que o próprio Jesus ele vai afirmar, ele vai dizer assim: olha, eu vos dou a minha paz, e aquele que eu der a minha paz, ninguém poderá tomá-la. Louvado seja Deus. Eu quero que você entenda hoje, Jesus ele tem a paz, ele conquistou a paz para você na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Ele já conquistou essa paz que o mundo não tem para te dar. Jesus tem, porque ele aceitou sofrer, ele aceitou ser castigado para você ter paz. E não somente ter paz neste mundo, mas ter paz com Deus. Ele fez em mim, você, uma grande obra justificadora, uma grande obra que nos trouxe paz entre nós e o nosso Pai Celestial. Então é preciso que nós entendamos isso. É necessário. Ele também foi moído, quer dizer, ele foi muito machucado, ele foi muito pisoteado, eu diria para você, muito foi cuspido, foi escarnecido, mas tinha um propósito para isso, para que eu e você fôssemos perdoados, porque o nosso pecado nos separava de Deus. Por isso que ele precisou ser castigado, para trazer paz entre nós e Deus. Por quê? Porque nossos erros nos distanciavam do nosso Pai Celestial, daquele a qual nos ama. Então o Senhor Jesus ele veio com um propósito nessa terra, não somente de nos curar, mas também de nos reconciliar com Deus, né? Nos reconciliar com o Pai. E é por isso que ele diz que todo aquele que crê nele e confessa, ele dá o poder, o direito de se tornar filho de Deus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos recebendo de Cristo um poder. E você pode dizer, mas para que esse poder? Para nós nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo, do Criador da terra, aquele que nos formou a sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus. Então a cruz não foi somente a salvação, apesar de que só sendo a salvação já era suficiente para a minha vida e para a sua vida ser feliz, mas também era para me abençoar e te abençoar. A palavra de Deus diz que todo aquele que era morto, crucificado, era conhecido como maldito. Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele aceitou ser crucificado na cruz para se tornar maldito por um motivo, porque ele queria que nós fôssemos transformados nele em benditos do Pai. Olha que maravilha! Nós também agora somos benditos, somos bem-aventurados, somos abençoados, porque Jesus aceitou a morte de cruz, né? Aceitou ser maldito no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos a oportunidade, louvado seja Deus, de ser abençoado, de ser bendito nessa terra. Então é preciso que nós compreendamos o projeto, o propósito de Deus é salvador, o propósito de Deus é reconciliador, o propósito de Deus é curador nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz assim: olha, aquele que dá ouvido à minha voz e chega até mim, a sua alma viverá. É preciso que nós entendamos que a nossa alma, para ela ter vida, nós temos que ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus, nos achegar a Ele, e Ele fará com que a nossa alma viva. E por isso Jesus morreu na cruz, aleluia. Por isso que o profeta Isaías também diz que Ele não nos rejeita, pelo contrário, Ele nos escolhe. Ele nos escolhe para ser filhos dEle, para ser herdeiro dEle. Louvado seja Deus, através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos, e todo filho é herdeiro, o herdeiro com Cristo. E o herdeiro, louvado seja Deus, de todas as heranças de Deus. E a Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus estão nas regiões celestiais, reservadas, preparadas para aquele que nele confia. Então eu trago para você essa palavra hoje. Creia que a obra da cruz, ela é completa, ela é para te curar, ela é para perdoar os seus pecados, te salvar. Louvado seja Deus, ela é para te abençoar. E ainda aqui na terra, você experimentar de Deus, experimentar a reconciliação, de
com o Pai, poder entrar na presença do Pai, porque o sacrifício de Jesus nos deu essa liberdade, de poder adentrar a presença do Pai, louvado seja Deus, de poder adorá-lo em nome do Senhor Jesus, o seu Filho, e Ele vai garantir para mim e para você que tudo que nós pedirmos no nome dEle, Ele vai nos conceder. Por quê? Porque Ele aceitou pagar o preço meu e seu. Ele entregou a sua vida. Então, hoje eu quero falar para você algo importante. Se Jesus, como um homem na terra, fez tantos milagres, abriu os olhos de cego, abriu ouvidos de surdo, levantou coxo, aleijado, curou pessoas incuráveis, libertou pessoas endemoniadas que estavam possessas. Imagina hoje que Ele está sentado no trono, à direita do Deus Pai, e com a justificativa através do seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Se você o clamar, com certeza você receberá dele a maior vitória. Você receberá dele a bênção. Mas eu quero te dizer uma coisa: peça primeiro o perdão dos seus pecados. Quando o homem foi trazido, desceram aquele homem pelo telhado da casa, porque creram que Jesus podia curar. A primeira palavra que Jesus disse àquele homem: homem, os teus pecados estão perdoados. Fizeram uma honra. Bom, como que pode? Quem é Ele para perdoar pecado? Mas Jesus, Ele vai responder para aqueles que estavam com seus corações arrazoando, dizendo: olha, o que é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os seus pecados, ou dizer a ele: levanta, toma a tua cama e anda? Então Jesus ordenou aquele homem, e aquele homem levantou, andou, foi embora para casa com a sua cama nos braços, né? Louvado seja Deus. Então é preciso que você entenda isso. Peça primeiro o perdão dos seus pecados, porque a primeira coisa que Jesus quer é dar vida à sua alma, é dar vida, e vida com abundância à sua alma, à sua vida. E depois, a palavra de Deus diz que tudo vem, porque diz que se nós buscarmos primeiro o seu reino, todas as coisas serão acrescentadas. Então, creia somente, essa é a palavra de Deus. Creia, busque esse Jesus que aceitou morrer na cruz do Calvário por você, que pagou todo esse sacrifício por mim e por você, e que ainda hoje, muito mais poderoso do que quando Ele esteve na terra, pode fazer muito mais por você. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que Ele pode fazer muito mais além do que nós pedimos a Ele. Então creia nele, confia nele, peça, clame por Ele, em nome do Senhor Jesus, e Deus irá te abençoar poderosamente, e abençoar a sua casa, a sua família. A sua história será novamente escrita pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Você que está me ouvindo, eu sou a pastora Aveliana, do Ministério Palavra de Cura aqui em Santana. Passe esse vídeo para outras pessoas que estão precisando de uma palavra. Fique com Deus.